Você já teve aquela sensação de que tem algo errado com o mundo, mas não consegue explicar exatamente o quê? E se eu te dissesse que existe um código oculto operando na sua vida, te controlando sem que você perceba? Que tudo que te ensinaram sobre sucesso, liberdade e propósito, na verdade, faz parte de um jogo que nunca foi desenhado para você vencer? Pois hoje, você vai descobrir uma verdade tão brutal quanto libertadora. E depois disso, nada, absolutamente nada, será como antes. Mas antes de continuarmos, eu preciso que você faça 3 coisas agora. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui você vai descobrir códigos e segredos que ninguém jamais teve coragem de te contar. E me responde nos comentários agora escrevendo: "Eu sou incontrolável." Porque esse simples comentário não é só uma frase, é um compromisso público, um grito silencioso dizendo: "Eu recuso ser mais uma peça no sistema. Eu escrevo minhas próprias regras." Escreve aí: "Eu sou incontrolável." E bora começar essa jornada, porque hoje você vai entender por que você nunca foi parte do jogo. Você sempre foi a peça que eles jamais conseguiram controlar. Imagine acordar todos os dias acreditando que está vencendo só porque ainda respira, porque ainda consegue pagar as contas, porque não desabou. Esse é o maior truque que já te ensinaram. Fazer você acreditar que sobreviver já é vitória. Desde pequeno te treinaram para aceitar pouco, te convenceram que apenas se manter de pé já te torna alguém de sucesso. Mas a verdade que ninguém tem coragem de te contar é que isso nunca foi sobre vitória, foi sobre controle, sobre te fazer acreditar que o jogo é só isso, se manter dentro da linha, não questionar, não sonhar muito alto. Você percebe como isso é sorrateiro? Uma prisão invisível, onde as grades são feitas de falsa gratidão, onde te ensinam a se contentar com migalhas e achar que isso é abundância. E sabe qual é o detalhe mais perverso desse truque? É que ele vem disfarçado de conselhos bem-intencionados, de elogios camuflados. "Nossa, você é tão forte, olha o quanto já superou." Mas o que estão realmente dizendo é: fique aí, exatamente onde está. Não se mova, não questione, seja grato por não estar pior. Eles te convenceram de que viver uma vida inteira dentro de um sistema que te espreme, te limita e te molda é normal. Eles transformaram conformismo em virtude. E enquanto você acha que está vencendo, eles continuam no controle, ditando as regras de um jogo que você nem sabia que estava jogando. Mas aqui está o plot twist que eles nunca esperaram. Você começou a perceber, começou a questionar, começou a enxergar que sobreviver não é viver. Que acordar todo dia apenas para repetir padrões, pagar contas e não desabar, não é um troféu, é uma armadilha. E a partir do momento que isso te bate, algo muda para sempre. Porque quando você vê a gaiola, é impossível fingir que ela não existe. E é nesse exato segundo que o jogo começa a virar. Existe uma diferença gigantesca entre quem apenas sobrevive e quem domina. Sobrevivência é andar na corda bamba, é aceitar as migalhas, é seguir o fluxo que os outros desenharam para você. Mas quem domina entende que o sistema foi feito para te manter preso, e em vez de lutar contra ele de forma barulhenta, escolhe algo muito mais poderoso: hackear. Você não é só alguém que escapou, você é alguém que decifrou o código, que olhou para o sistema, viu suas brechas, entendeu seus padrões ocultos e simplesmente criou rotas onde diziam que não havia caminho. Não se trata de sorte, de talento mágico ou de algum privilégio secreto. É sobre ter feito o que poucos têm coragem de fazer. Parar de olhar para os próprios pés e começar a enxergar o mapa inteiro. Enquanto milhões correm como ratos em um labirinto, tentando encontrar uma saída que nunca existiu, você percebeu que o labirinto nem sempre precisa ser atravessado. Ele pode ser ignorado, pulado ou até desmontado peça por peça.
Isso não é só vitória, isso é revolução silenciosa. E aqui vai um fato que eles jamais vão te contar. O sistema não foi projetado para ser destruído. Ele foi projetado para ser obedecido. E é exatamente por isso que quem aprende a quebrar seus códigos se torna uma anomalia, um glitch que não pode ser apagado. Você deixou de ser parte da estatística. Você se tornou a exceção que não cabe no manual. E é por isso que daqui para frente você não apenas joga o jogo, você cria as regras. E olha, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Nada acontece por acaso. Se você chegou até esse vídeo, é porque o universo já está movendo coisas grandes a seu favor. Eu estou sentindo aqui, e não é brincadeira, que existe uma energia de bênçãos chegando na sua vida. E não são bênçãos pequenas, não. É coisa grande. Eu estou falando de portas se abrindo, negócios prosperando, contratos inesperados chegando. E para muita gente que está assistindo isso aqui agora, até a chave de uma nova casa chegando nas suas mãos. E se você quer se conectar de forma direta com essa energia de abundância, prosperidade e transformação, usa agora mesmo esse botão aqui embaixo do vídeo chamado Valeu Demais. Escolha um valor de até $100 e envia como forma de gratidão ao universo. Gratidão é uma chave poderosa. É quando você mostra que está alinhado com aquilo que deseja receber. E pode acreditar, quando você planta isso, a colheita vem muito maior do que você imagina. E faz o seguinte, depois de enviar, comenta aqui embaixo, agora, essa frase poderosa. Eu sou merecedor de toda a prosperidade que o universo tem para mim. Repete isso nos comentários, porque essa declaração não é só escrita, ela é um decreto. É você dizendo para o mundo, para o universo, para a sua própria vida, eu estou pronto para receber. Existe um momento que chega para quem acorda de verdade, e esse momento muda absolutamente tudo. É quando você percebe que passar a vida inteira jogando na defesa não te protege, te aprisiona. Que cada vez que você corre para se esquivar das regras, dos boletos, dos chefes tóxicos, das promessas quebradas, você não está jogando, você está apenas reagindo. E quem só reage nunca cria, nunca domina, nunca lidera. Jogar na defesa é sobreviver dentro de um tabuleiro que nunca foi desenhado para você vencer. Só que aí vem o momento mais brutal e libertador de todos. Você decide parar. Parar de pedir permissão. Parar de esperar que alguém abra uma porta. Parar de tentar caber em espaços que nunca foram feitos para você. E nesse exato instante, você pega um papel em branco e começa a desenhar seu próprio tabuleiro, onde não existem mais limites impostos, onde as regras são escritas por você, onde as vitórias não são medidas por títulos, por cargos ou pela aprovação de quem nunca te entendeu. Mas atenção, esse é o caminho que ninguém te prepara para trilhar. É solitário, desconfortável e muitas vezes assustador, porque não existem aplausos no começo. Não tem tapinha nas costas, não tem validação. Pelo contrário, muitos vão te chamar de louco, de irresponsável, de sonhador. Mas aqui mora o segredo que eles jamais entenderão. O que parece loucura para quem vive acorrentado é liberdade para quem aprendeu a construir. Existe um motivo pelo qual alguns sempre estão no topo e outros passam a vida inteira batendo na porta. E não tem nada a ver só com talento ou esforço. O jogo é muito mais sutil. O verdadeiro poder está em quem aprendeu a falar a língua do sistema. Não a língua que está nos livros, nem aquela que te ensinam na escola. Mas a linguagem invisível, feita de olhares, gestos, silêncios e códigos que não estão escritos em lugar nenhum. Enquanto a maioria grita, protesta e se desgasta tentando quebrar a parede com a cabeça, quem entende essa linguagem entra pelas frestas, sabe exatamente quando falar, quando calar, quando parecer pequeno para não assustar e quando crescer tanto que não possam mais te ignorar. Você não precisou se vender, nem se corromper. Você simplesmente aprendeu a observar,
a mapear, a entender onde o poder realmente está, que quase nunca é onde dizem estar. E é aqui que a mágica acontece. Porque quando você aprende a jogar esse jogo, você deixa de ser uma peça. Você vira o próprio tabuleiro. Enquanto eles olham para você, achando que te entendem, na verdade estão olhando para o reflexo do que você quer que eles vejam. E nesse jogo, quem controla o reflexo, controla o resultado. Existe um tipo de conhecimento que nunca vai estar nos manuais, nas faculdades ou nos treinamentos. É aquele que os donos do jogo escondem não atrás de cofres, mas à vista de todos. Sabem por quê? Porque eles sabem que a maioria nunca vai ter coragem de olhar de verdade. A distração é a maior arma do sistema. Enquanto te vendem cursos, certificados, promoções e títulos, o verdadeiro poder acontece em salas onde você nem sabia que existiam. Só que você fez algo que eles jamais imaginaram. Você parou de olhar para o palco e começou a observar os bastidores. Percebeu que quem tem o microfone nem sempre tem o poder, que quem assina o contrato nem sempre é quem define as regras. E então você começou a juntar as peças, a entender como circula o dinheiro, quem realmente tem influência, como as relações, as alianças e até os silêncios valem mais do que qualquer diploma pendurado na parede. E quando esse entendimento se instala, não tem mais volta. Você vê as brechas, os atalhos, os pontos cegos que quem criou o jogo jamais achou que alguém como você descobriria. E sem precisar gritar, sem precisar pedir licença, você atravessa portas que eles juraram que nunca abririam para você. E sabe o que é mais assustador para eles? Você não forçou a entrada. Você simplesmente percebeu que a chave sempre esteve jogada no chão. Eles só contavam que você nunca abaixasse para procurar. A vida inteira te fizeram acreditar que o sistema era uma prisão. Um lugar com grades invisíveis, feito para te manter confinado, limitado e condicionado. Mas essa foi mais uma mentira cuidadosamente construída. O sistema nunca foi uma prisão. Ele é, na verdade, um enorme quebra-cabeça. E como todo quebra-cabeça, ele não é inquebrável. Ele só parece impossível até que alguém sente, observa, entende as peças e começa a montar de um jeito que ninguém jamais ensinou. Enquanto a maioria encara cada obstáculo como uma parede, quem enxerga o sistema como um enigma percebe que cada obstáculo é, na verdade, uma peça solta. Uma peça que pode ser movida, reposicionada ou até descartada. Você começa a perceber que muitas das regras que te ensinaram são completamente arbitrárias, foram inventadas, e tudo que é inventado pode ser reinventado. Você começa a se perguntar: quem disse que tem que ser assim? E se eu fizer de outro jeito? E se o caminho não for pela frente, mas por cima, por baixo ou pelo lado que ninguém olha? E aqui acontece a virada mais poderosa de todas. Quando você para de enxergar a vida como uma linha reta e começa a vê-la como um jogo de estratégia. Você percebe que não precisa quebrar as paredes, porque muitas delas nunca estiveram lá de verdade. Eram apenas ilusões, convenções, acordos sociais frágeis disfarçados de lei. E quando você vê isso, o medo evapora. Porque você entende que o que parecia te prender, na verdade, só estava esperando alguém com coragem suficiente para virar a mesa. No mundo barulhento em que vivemos, te fizeram acreditar que quem grita mais, quem aparece mais, quem se expõe mais, vence. Que é preciso estar no centro dos holofotes o tempo todo, provar seu valor a cada segundo, colecionar curtidas, aplausos e validação. Mas a verdade que ninguém fala é que existe um tipo de poder que só floresce no silêncio: a invisibilidade estratégica. E quem domina isso, domina o jogo inteiro. Enquanto os outros correm desesperados por reconhecimento, gastando energia tentando ser vistos, você escolheu algo muito mais inteligente: se tornar invisível de propósito.
Você percebe que quando ninguém te vê chegando, ninguém te prepara armadilhas, ninguém tenta te derrubar, ninguém sabe nem que você está jogando. E é nesse silêncio que você observa, aprende, entende os movimentos de todos. Você deixa os outros gastarem tempo competindo entre si, brigando pela atenção, enquanto você está ocupado construindo, no escuro, sem distrações, sem plateia. E então chega o dia em que o invisível se torna inevitável. Quando quem te ignorava, quem achava que seu silêncio era fraqueza, simplesmente não entende como você apareceu tão forte, tão preparado, tão na frente. Porque enquanto eles estavam ocupados tentando vencer o jogo da aparência, você estava vencendo o jogo de verdade. Invisibilidade não é ausência, é estratégia. E quem domina isso não precisa mais pedir espaço. Chega e ocupa. Existe uma armadilha silenciosa, mascarada de elogio, de oportunidade, de reconhecimento. É quando o sistema olha para você e diz: olha só, você venceu. Você é a prova de que qualquer um pode conseguir. Mas o que eles realmente querem dizer é: você é nossa exceção confortável. Você serve para mostrar que o sistema funciona, mesmo que na prática ele nunca funcione para quase ninguém. E é aí que muitos caem sem perceber. Viram o token, a cota, a exceção sorridente que reforça a mentira. Mas você percebeu isso rápido. Você não estava aqui para ser a história inspiradora que faz os outros se sentirem melhor consigo mesmos, enquanto continuam sustentando as mesmas estruturas que sempre te limitaram. Você percebeu que te aplaudem desde que você não questione. Desde que você sorria, abaixe a cabeça e agradeça pelo espaço que nunca deveria ter sido negado em primeiro lugar. Eles querem que você suba, mas não alto o suficiente para mudar as regras. Só o bastante para ser a prova viva de que as regras, supostamente, são justas. E foi aí que você escolheu um caminho raro. Você recusou esse papel. Você não quis ser a exceção. Você quis ser a transformação. Você não quis ser o exemplo do que é possível dentro do sistema. Você quis ser quem prova que o sistema em si pode ser desafiado, derrubado, redesenhado. E é por isso que você não cabe mais no molde, porque você não veio para caber, veio para quebrar o molde inteiro. Por trás de todo esse teatro social, existe um truque tão sutil, tão bem arquitetado, que a maioria passa a vida inteira sem perceber. É te fazer acreditar que sobreviver já é o prêmio, que sair das estatísticas, pagar suas contas, ter um emprego estável, é motivo de comemoração eterna. E enquanto você está ali, celebrando o fato de não ter afundado, eles garantem que você nunca perceba que nadar não é a mesma coisa que chegar na praia. Eles te vendem esse discurso travestido de gratidão. Nossa, olha como você venceu, tá empregado, conseguiu um financiamento, tá pagando suas dívidas. Mas ninguém te conta que isso é só o mínimo, que isso não é vitória, é manutenção, é manter você respirando, funcional, produtivo, mas longe do poder, longe da liberdade, longe da autonomia real. Eles te fazem acreditar que querer mais é ganância, que sonhar além é arrogância, que questionar é ingratidão. Só que chega um ponto em que essa máscara cai. E quando você percebe, é como acordar de um transe. Você entende que sobreviver num sistema quebrado nunca deveria ter sido a linha de chegada. Deveria ter sido o ponto de partida. E é aí que você para de comemorar por estar flutuando e começa a construir seu próprio barco. Porque você não nasceu para se orgulhar de não estar afundando. Você nasceu para atravessar oceanos. Desde sempre te ensinaram que sucesso é uma escada, que você sobe degrau por degrau. Escola, faculdade, emprego, promoção, aposentadoria. E que no topo dessa escada tem um troféu invisível chamado realização. Mas ninguém te contou que essa escada
Não leva a lugar nenhum além de um ciclo infinito de trabalho, estresse, pressão e uma busca vazia por validação. Você percebe que o topo dessa escada, muitas vezes, é só um lugar um pouco mais confortável, dentro da mesma prisão. E então acontece aquele estalo. Aquele momento onde você olha em volta e percebe: espera, quem desenhou esse roteiro? Quem disse que isso é sucesso? E pela primeira vez, você ousa fazer a pergunta que muda tudo. E se eu quiser outro final? E se para mim sucesso não for um cargo, nem um salário, nem um crachá, mas a liberdade de acordar todos os dias e escolher como eu vou viver, com quem e para quê? Nesse exato instante, o jogo acaba para eles. Porque você sai do tabuleiro. Você não quer mais o cargo. Não quer mais o crachá. Não quer mais o selo de aprovação. Quer tempo, quer paz, quer significado. Quer olhar no espelho e saber que sua vida não é um roteiro emprestado, mas uma história que você escreveu com as próprias mãos. E é aí que você percebe que sucesso não é um lugar que te deixam chegar. É um lugar que você constrói, do seu jeito, nas suas regras, no seu tempo. No início, eles sempre riem. Riem da sua disciplina. Riem da sua ausência nas festas, dos seus não posso agora, das suas escolhas estranhas. Riem porque não conseguem entender o que não é imediato, o que não é barulhento, o que não aparece nas vitrines das redes sociais. Para eles, se não está postando, se não está gritando para o mundo, é porque não está acontecendo. O mundo foi treinado para valorizar o ruído, não o processo. E é exatamente aí que você os engana sem nem precisar tentar. Enquanto eles se distraem correndo atrás de aplausos vazios, você está ali, na sombra, construindo, lapidando, aprendendo, planejando. Você entendeu cedo que o verdadeiro jogo não acontece no palco, mas nos bastidores. Que quem constrói no silêncio chega muito mais forte, porque quando você não precisa provar nada para ninguém, toda a sua energia é investida em uma única coisa: resultados. Eles gastam tempo demais performando sucesso, enquanto você estava ocupado criando sucesso de verdade. Então chega o dia. Aquele dia inevitável, quando o que você construiu se torna tão grande, tão sólido, tão inegável, que nem se você quisesse poderia mais ser ignorado. E nesse momento, o riso deles vira silêncio, porque eles percebem, tarde demais, que enquanto estavam ocupados se distraindo, você estava ocupado se tornando imparável. O sistema é uma fábrica. Uma linha de montagem feita para moldar pessoas, transformar indivíduos em peças substituíveis, previsíveis, controláveis. Ele sabe exatamente como treinar, formatar e replicar. Mas o que ele nunca soube e jamais saberá é como lidar com quem escapa desse molde, com quem quebra a fórmula, com quem cria algo tão único, tão fora do script, que simplesmente não pode ser replicado. E é exatamente isso que você se tornou. Um código que não pode ser decifrado, um tipo de potência que não se ensina em manual, que não se aprende em diploma, que não se compra em mentorias de palco. Porque o que te fez ser quem você é foi o caos que você sobreviveu, os mapas que você desenhou quando não existia nenhum, as rotas que você abriu onde diziam que não havia caminho. Isso não tem como copiar, não tem como simular. E é justamente por isso que você se tornou inalcançável. E é aqui que o jogo vira para sempre. Porque enquanto eles continuam gastando energia, tentando produzir versões controláveis, você segue criando, inovando, rompendo, se reinventando. Eles estão tentando te entender, mas mal sabem que você já mudou 10 vezes desde a última vez que te olharam. Você não é um produto, você é um fenômeno, e fenômenos não podem ser controlados. Existe um exato segundo em que tudo muda. E não é quando você ganha dinheiro, nem quando chega em algum cargo, nem quando conquista aquele objetivo que parecia inalcançável. O segundo que muda tudo é quando você percebe que não precisa mais da aprovação de absolutamente ninguém.
que não precisa mais ser aceito, nem validado, nem reconhecido por quem quer que seja. Esse é o momento em que você se torna livre. E liberdade, nesse mundo, é o recurso mais raro e mais perigoso que existe. A busca por aprovação é uma coleira invisível, uma corrente feita de sorrisos falsos, de filtros, de comportamentos treinados para agradar, para não incomodar, para ser palatável. É uma prisão onde milhões estão trancados sem nem perceber. E sabe o que é mais cruel? É que enquanto você busca a aprovação, você nunca é dono da própria vida. Suas decisões são moldadas pelo medo do julgamento. Seus sonhos são reduzidos ao que parece aceitável para os olhos dos outros. Mas no dia em que você quebra essa corrente, algo brutal acontece. Você para de pedir licença, você para de editar quem você é. Você para de esperar que alguém te diga que agora você merece. E pela primeira vez você caminha inteiro, sem filtro, sem medo, sem precisar caber. Porque quem não busca mais aprovação não pode mais ser controlado. E quem não pode mais ser controlado se torna absolutamente imparável. Desde o começo, eles achavam que você só queria um lugar no jogo, que seu maior desejo era ser aceito, subir alguns degraus, conquistar algumas medalhas, receber alguns aplausos. Eles nunca imaginaram que, na verdade, você nunca quis jogar. O que você sempre quis, e ninguém percebeu, era mudar as regras. E é por isso que você se tornou a ameaça que eles jamais conseguiram prever. Você percebeu que o jogo não foi feito para você vencer, que as regras foram desenhadas para manter você exatamente onde sempre estiveram, na base, no limite, na resistência, no só mais um dia. E enquanto todos estavam ocupados tentando ser melhores jogadores, você olhou para o tabuleiro e perguntou: e se eu simplesmente não jogar? E se eu construir outro jogo? E se, em vez de disputar espaço, eu criar um espaço que nunca existiu antes? E é exatamente isso que você fez. Você não quebrou o sistema para destruí-lo. Você quebrou para reconstruir. Para mostrar que não é necessário aceitar as migalhas, nem disputar quem sofre menos, nem vestir uma máscara para ser aceito. Você entendeu que o maior poder de todos não é vencer o jogo, é transformar o jogo. E é por isso que, a partir de agora, você não é só um jogador, você é o próprio tabuleiro.